يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دربي. ليس لي حول فإني بك حولي وعلي، بك حولي وعلي في شهيقي وزفيري أنا محتاج إليك، أنا محتاج إليك أنا محتاج إليك. يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos às nossas aulas, onde vamos explicar os princípios da fé. Sendo o primeiro que nós vamos aprender é a fé em Deus Todo-Poderoso, que Ele é o principal e o mais essencial dos princípios da fé. Que esse é a origem e a base, é o alicerce dos princípios da fé que vai nos levar a acreditar nos outros princípios também. Então, os outros princípios da fé são como ramos saídos desse que é o mais essencial e o principal deles. É importante que a gente preste bastante atenção nessa explicação, nessa parte, no princípio da fé, a fé em Deus, que é esse que vai dar entendimento para a gente poder continuar as aulas. Então, antes de começarmos a explicação do princípio da fé em Deus, então é importante a gente aprender, entender, primeiro uma palavra muito importante, que é a unificação. O que significa unificar? Unificar é tornar único, é deixar alguma coisa absoluta, onde não tem nada igual, nem parecido, a isso, nem semelhantes com isso. Então, essa palavra é muito importante para a nossa explicação do princípio, a fé em Deus. Então, devemos entender que a unificação é unificar, tornar absoluto, nada parecido. Então, a primeira parte que nós vamos aprender é dessas três. Nós vamos dividir em três partes a explicação da fé em Deus. A primeira parte é a unificação no senhorio de Deus, que essa unificação é assumir de que Deus Todo-Poderoso é o único nas suas ações. Somente Allah, o Criador, somente Allah, Todo-Poderoso, somente Allah, o Sustentador, somente Allah é quem dá vida, quem dá a morte, é o dono, é o beneficiador. Então, unificar o senhorio de Allah é que não há outro dono, outro senhor, outro proprietário nessa vida que não seja Deus Todo-Poderoso. A segunda parte da unificação é a unificação da divindade de Deus. O que é divindade? De onde vem a palavra divindade? Vem de divino. Coisas a serem adoradas, o que é a ser adorado é divino. Então aqui nós vamos unificar só uma divindade, somente Deus. E como fazer isso? Então nós vamos unificar, tornar único as nossas atitudes, as nossas ações como criaturas para com o Criador. Então a nossa devoção, a nossa oração, a nossa submissão somente para Deus. O nosso amor, a nossa humilhação, todas as nossas atitudes devem ser somente para Deus, unificá-lo, sem parceiros nisso. Então a definição da unificação da divindade de Deus é unificar Deus nas ações da criação, das criaturas, para o Criador. A terceira parte é a unificação dos nomes e atributos de Deus. Então unificar Deus e seus nomes e atributos somente conforme Ele nos explicou e mencionou os seus nomes e atributos no seu livro e nas falas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, sendo esses nomes não podendo ser mencionados para outras pessoas, não podem ser utilizados para qualquer outra coisa, somente para Deus. Isso é unificar, é tornar únicos os nomes e atributos de Deus, como os exemplos do beneficente, majestoso, quem jamais alcança o sono, misericordioso, são alguns dos nomes e atributos de Deus Todo-Poderoso e muitos outros, conforme relatado no seu livro e nas falas do profeta. Então agora explicamos as três partes da unificação, que é a unificação do senhorio de Deus, a unificação da divindade de Deus e a unificação de seus nomes e atributos. Então dividido em três partes para melhor entendimento desse assunto que é o princípio da fé em Deus. Então, para cada um dessas três unificação, o Alcorão e a Sunna está cheio de evidências e provas da importância desse assunto, que por sinal é o mais importante dos assuntos na vida do ser humano. Sendo esse também a descrença na fé em Deus, sendo o maior castigo, o maior pecado que pode existir para a humanidade. Então toda a unificação mencionada no Alcorão e na Sunna, ela deve ser lida, conhecida e praticada totalmente.
sem deixar nenhuma parte de lado. E aquele que não acredita em uma dessas partes ou em nenhuma delas, esse não é considerado crente ou fiel. E agora nós vamos dar continuidade. O próximo passo, a nossa próxima aula, vai ser a melhor explicação sobre a unificação do senhorio. يا رب